Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast em Hoff, um espaço para falarmos de estética, ciência e ensino, e também tudo que envolve a jornada de quem atua na saúde e na beleza. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que impacta diretamente em como nós somos vistos, que é a nossa imagem, né, Thay? É isso aí. Será que a forma como você se apresenta hoje diz exatamente quem você é? Passa a imagem que você quer passar? E quem vai ajudar a gente nesse papo muito legal é a pessoa responsável por me ajudar a equilibrar um pouquinho melhor as cores em mim, não combinar o cinto com a blusa com tênis, com a faixa no cabelo, como eu fazia quando era criança, que é a Ingrid Teixeira. Muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que vai ser muito legal esse papo. Legal, obrigada. Agradeço o convite de vocês. Me sinto muito honrada de falar do que eu amo, né? E trazer esse conhecimento para tantos profissionais que precisam comunicar através da imagem, né? Já comunicam, na verdade, Sim. Tudo que envolve imagem é a comunicação. Com certeza. Né? E a gente vai falar muito sobre isso. É isso aí. Vamos começar do começo, então, né? O que é consultoria de imagem? A consultoria de imagem é tradução, tá? Eu ajudo você a traduzir quem você é, personalidade, essência, através de elementos visuais. Então, se a gente pensa em qualquer visual, né? Qualquer coisa que a gente visualiza, isso é feito através de elementos, né? E a sua imagem é composta por diversos elementos, linhas, formas, cores, e é através disso que eu traduzo quem você é. Então, se eu pudesse resumir em poucas palavras o que é a consultoria de imagem, nada mais é do que a tradução de quem você é, em essência e personalidade, através da maneira como você se apresenta. E quando eu falo através da maneira como você se apresenta, é muito além de roupa, tá? A roupa é a cerejinha do bolo. É o que a gente começa a montar depois que entende quem é você. Então, é um processo de autoconhecimento, né? Você entende quais são os seus objetivos, o lugar onde você está, onde você quer chegar, né? E alinhando com características físicas, biotipo, visagismo. Então, tudo o que se refere, comportamento, tudo que se refere ali a você a gente cuida na consultoria de imagem. E como é que você chegou, assim, como consultora de imagem? Como é que foi essa construção? A consultoria de imagem sempre foi um sonho desde 2014, né? Na realidade, meu sonho era fazer moda. Viver da moda sempre foi, assim, para mim seria uma realização. Mas eu cresci no meio de costureiras, né? Minha mãe e minhas tias, que tinham uma confecção em casa, então cada uma era responsável, tinha uma máquina e era responsável por uma categoria, né? Uma costurava para noivas, a outra costurava biquíni, outra costurava roupa de festa, enfim. E eu cresci nesse meio de revistas, então hoje o meu sonho é sair numa revista, né? Porque de tanto que eu vivi isso, faz parte de mim, né? O mundo da moda faz parte de mim. Mas não foi fácil para minha mãe, não foi fácil para as minhas tias. Elas venceram, claro, mas minha mãe não permitia que não deixou eu fazer moda porque ela achou que ela via muita dificuldade, né? Então não dá para ser só por amor, né? Precisava ter alguma facilidade e antigamente era assim, eram aquelas profissões bem tradicionais, né? Ou engenharia, ou professora, ou enfermagem, enfim. E aí eu fui para professora. Me formei em pedagogia, dei aula por muitos anos, até que descobri a consultoria de imagem, e o que me brilhou os olhos é porque se a moda podia ir para um lugar de futilidade, de roupa, né? Desse universo de moda que muitas pessoas não têm a menor intimidade, a consultoria de imagem, ela era além disso, né? A gente usa a moda, mas como ferramenta de essência, de personalidade. Então, traduzir. É uma ferramenta de comunicação, né? Traduzir ali quem você é
e colocar isso na maneira como você se veste, trazer isso para a maneira como você se veste. Então, ali eu vi uma possibilidade de sair desse lugar da futilidade e transformar a vida das pessoas. Sim. E aí os meus olhos brilharam e eu falei, bom, aqui é o meu lugar. E desde então, 2014 eu conheci, 2019 eu fiz a transição de carreira, auge da pandemia ali, 2019, 2020... Eu saí da escola para me dedicar à consultoria de imagem. Sim. E desde então eu venho transformando vidas através do que eu amo. Muito legal. Ah, legal. Eu já tinha visto muitas vezes, né, alguém fazer uma consultoria de imagem nas redes sociais, mas acho que eu nunca tinha pesquisado tão a fundo. Depois que a gente começou a conversar, eu comecei a realmente ver a consultoria de uma outra forma. Então, eu queria que você falasse pra gente sobre os mitos, né? Porque muita gente não entende que vai muito além da roupa, né? Exato. E o que você vê, assim, como principais mitos em relação à consultoria de imagem? Antes de você, rapidinho, desculpa interromper. Antes de você falar sobre isso, que eu sei que você vai trazer os seus, eu queria falar 3 frasezinhas que a gente escuta muito sobre e você me diz se é mito ou verdade. Depois você fala sobre os seus. Primeiro de tudo, para se vestir bem é preciso gastar dinheiro. E aí? Na realidade, para se vestir bem, você precisa ter conhecimento, tá? Para tudo na vida você precisa do conhecimento. E para se vestir bem não é distante disso, tá? Então, quando eu falo de conhecimento, o que é? É o conhecimento sobre você, como é o seu corpo, né? Você tem um quadril mais largo, você tem os ombros maiores do que o quadril. Então, você conhecer o seu corpo vai te ajudar a vestir bem, vai te ajudar a escolher melhor as modelagens que vão cair em você. Ter a sua coloração pessoal, né? Entender sobre a sua coloração pessoal, ou seja, mais um conhecimento vai te ajudar a ter clareza das melhores cores para você. Conhecer sobre o seu estilo pessoal, o que faz sentido para você, né? Tá na moda um determinado tipo de roupa, mas isso faz sentido para você? Então, você ter conhecimento do que você realmente gosta, do que comunica o que você quer, do que está alinhado com o seu objetivo de vida. Esse conhecimento vai te fazer vestir melhor do que ter muito dinheiro. Até porque existem pessoas que têm muito dinheiro e que não se vestem bem. Porque se tem uma coisa que o dinheiro não compra, é o bom gosto, né? Então, para quebrar esse mito, o conhecimento te ajuda a vestir melhor do que ter muito dinheiro. Muito legal. E continuando nessa ideia das cores, cores vibrantes não passam uma imagem de seriedade. A cor é um elemento só na roupa, tá? Sempre que a gente pensa em qualquer coisa, né? E aqui trazendo para roupa, a roupa ela tem uma cor, uma modelagem, um tecido, um caimento. Então a gente precisa avaliar todos esses elementos, tá? Então se você me fala assim, um blazer rosa pink, que é muito vibrante, tá? Mas qual é o tecido desse blazer? É um tecido mole? É um tecido um blazer mais estruturado? Ele tem uma ombreira ou não tem? É de linho? Ele é curto ou é comprido? Ele tem um bom acabamento? Como é que é o botão desse blazer? Então, quando a gente generaliza, né, e fala que uma roupa vibrante não é elegante, depende. Depende também dos outros elementos que compõem essa roupa. Então, sim, é um mito. Muito legal. E você, qual que é fala um mito aí, você acha que ouve muito? Pretinho básico combina com tudo. E esse é um mito que realmente não existe, tá? O preto, ele não é básico, ele não é neutro e ele não combina com tudo. Aliás, o branco e o preto não são neutros, tá? Existem sim os neutros, que é bege, cinza, são neutros, o preto não é. Então, já vou deixar aqui um pulo do gato para você, naquela dúvida, qual sapato eu compro para usar com tudo, que vai combinar com tudo, foge do preto, porque não é... Acabei de ganhar um sapato preto que eu falei, que bom, vou usar com tudo. Não, o sapato que você vai usar com tudo é o nude, é aquele que mais se aproxima do tom da sua pele, tá? Nude não é cor, é um conceito, vem de pelado, né? Então, quanto mais o seu pé parecer pelado, né? E aí, se você tem a pele muito branquinha, você vai escolher um nude que seja quase rosado. Um tom de bege que seja quase rosado. Se você tem uma pele negra, você vai escolher um tom mais amarronzado. E ali vai ser o seu tom de nude, tá? Quanto mais pelado o seu pé parecer, mais coringa vai ser esse sapato no seu armário.
Legal, é. Mesma coisa com bolsa, né? A gente pode levar Pode. estender essa questão do pé pra bolsa Pra também, bolsa, né? pode. A bolsa, na verdade, eu acho que ele pode ser, assim, eu costumo dizer que a bolsa pode ser a louca da casa, tá? Então, você pode brincar com a bolsa. Eu mesma tenho uma bolsa rosa que eu não sou a pessoa mais colorida que vocês conhecem, tá? Apesar de entender sobre as cores, de saber como combinar, pra mim não faz sentido, então eu não sou muito colorida. Gosto, incentivo que use, acho que é alegre, acho que traz boas sensações, mas eu não sou a pessoa mais colorida. E aí, nesse contexto, eu tenho uma bolsa rosa pink, né? E aí, que ela, de fato, combina com tudo que tem no meu armário. Legal. Porque se eu quero fazer uma roupa mais colorida, então eu trago ela para ser um colorido. Se eu tô super neutra, eu trago ela para ser um ponto de cor. Se eu tô muito séria, ela vem para descontrair um pouco. Então, a bolsa tem essa liberdade, sabe? De ser ali a louca da casa, de você ousar tanto no modelo dessa bolsa ou na cor. Legal. E aí você pode colocar um lenço, amarrar um lenço estampado na bolsa e a bolsa você pode brincar. A bolsa não precisa combinar com o sapato. Porque às vezes a gente olha a bolsa e fala, gente, não vou levar essa bolsa pink, né? Porque, tipo, Uhum. ela não vai não vou combinar usar com nada. nunca. Muito legal. E, Ingrid, como que a gente diferencia a imagem pessoal da imagem profissional? Não gosto de dividir isso, tá? Porque eu não acredito numa doutora Thay e Thay, né? Eu acredito que existe ali uma pessoa e ela vai comunicar, lógico, que de maneira adequada para determinados ambientes, mas você sempre vai precisar se posicionar da mesma forma, tanto pessoal quanto profissional. E principalmente quem trabalha de forma liberal, né? Médicos e toda a audiência de vocês, os alunos de vocês, eles precisam entender que qualquer lugar eles vão vender o serviço. Vocês vão vender os serviços de vocês, né? Vocês são referência. Vocês são a cara do negócio de vocês, né? Vocês são a própria marca pessoal. Sim. Então, mas aí o tempo inteiro eu preciso ser? Sim, o tempo inteiro você precisa ser. E é por isso que precisa criar o hábito de ser. E não fingir ser, não criar um personagem. Porque se a gente divide, né, coloca aqui imagem pessoal, imagem profissional, um dos dois vai ser um personagem. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar isso nos meus atendimentos, com as minhas clientes, essa união. Tudo precisa fazer sentido para você. Você precisa estar confortável naquela imagem que a gente construiu juntas, sabe? Para não ficar essa divisão de armário dividido e imagem dividida, do seu paciente te encontrar no mercado e falar assim, nossa, essa é muito ela, diferente. Sabe? Não, isso não pode acontecer. Isso causa um ruído. Tá? Sim. E esse ruído nada mais é do que uma desconfiança. E assim, é importante você ter falado de união, né? Porque às vezes algumas pessoas podem ouvir e pensar assim, nossa, mas que pressão. Ontem eu fui no Rio Innovation, que começou ontem, né? Maravilhoso. E lá é um ambiente que a gente vê muito isso, assim. É muita gente diferente, pessoas muito à vontade na própria peça, na própria roupa, no próprio corpo. E pessoas muito diferentes, assim. Eu fiquei muito pensando nisso. Dava pra você ver que ninguém era um personagem ali, sabe? Porque elas vivem aquela verdade, né? E aí, eu acho que quando faz essa união, pra você não precisar... Porque, por exemplo, a gente usou essa diferença quando a gente conversou antes do podcast, né? A Dani, no mercado, é uma pessoa. Eu, no mercado, sou outra pessoa. Mas aquilo comunica com o que a gente é também no consultório. Né? Então, isso. Esse jeitinho, assim, essa diferença, tem que ter essa união. Tem que né? ter. Até para você... Isso é importante até para você... Você precisa se diferenciar do outro profissional. O que você faz, outra pessoa faz também, né? E o que te diferencia? O que vai te conectar com o seu paciente, né? Eu parto do princípio que pessoas se conectam com pessoas e não com serviços ou produtos, né? Então, ninguém entra no Instagram ali para... eu tô com vontade de fazer um botox. Deixa eu olhar aqui na vitrine quem vai me oferecer um botox. Não é assim. A gente tá passando
num momento de lazer, de descontração, e aí eu encontro ali a profissional que eu me identifico, que me passou credibilidade, que me trouxe confiança, que eu vou lá e vou entregar o meu rosto para ela fazer o que precisar, né? Então, se essa comunicação não está muito alinhada com quem você é de verdade, nada vai te diferenciar. Aí é quando fica todo mundo igual, fica chato, né? E uma outra coisa que eu ouvi ontem, né, que pra mim marcou muito, a Laís, que é a head do LinkedIn, ela estava falando sobre a questão da atenção, dos segundos, né? Que em 2014, se eu não me engano, a gente tinha 12 segundos de atenção ali, a gente conseguia manter numa coisa só. Hoje é de 3 a 9, 3 a 8. E um peixinho dourado, isso me marcou demais. Um peixinho dourado, ele tem uma atenção de 9 segundos antes de fazer alguma coisa. Então, assim, a gente está prestando menos atenção do que um peixinho dourado que fica no aquário sem fazer nada. É surreal isso. Então, a imagem tem tudo a ver com isso, né? Tem São tudo 3 a ver. segundos que a pessoa vai passar e vai falar, opa, que doutora... Vou dar credibilidade. Isso, bom e demais. É lógico que nenhum paciente vai entrar no seu consultório, vai olhar para você e vai falar assim, não me trouxe credibilidade, vou embora, cancela a consulta. É lógico que não. Mas você vai ter mais trabalho de convencer esse paciente do que ele precisa fazer, de pagar pelo seu serviço, né? E então, ainda nesse assunto sobre pagar, né, já que eu falei, o quanto valor você está entregando no seu preço, né? O quanto de valor agregado, porque você é boa no que faz. Mas quando você passa o seu preço, as pessoas enxergam valor. Se não enxergam, é porque tem algum ruído ali e muitas vezes vem da imagem. Uma imagem descuidada, uma imagem desleixada, uma imagem que não reflete o seu verdadeiro valor. Sim. Falando um pouquinho da confiança, né, e dessa questão do valor. Tem alguns códigos visuais, assim, que a gente consegue, como profissional, adotar para passar isso logo de cara, como a Thay falou, esses segundos, né? Realmente, hoje a internet é, muito dinâmica. Então, assim, naturalmente, esse tempo realmente diminuiu, precioso, né? Não e tem é um como tempo manter precioso. 12 segundos ali a atenção de alguém. Então, tem algum código que a pessoa olha e fala, vou assistir mais? Tem algum macete pra gente? De imagem, com certeza você ter... a gente está falando de beleza, né? A gente é da área de beleza. Então, as pessoas esperam ver beleza na gente. Sim. Quando eu falo de beleza, não é a beleza subjetiva, que eu acho bonito e você acha feio. Não é sobre isso. É sobre harmonia, né? É sobre... E aí, eu tô falando de beleza, mas eu também tô falando de uma área de saúde. Então, eu espero limpeza, eu espero clareza, né? Então, você ter a imagem ali muito bem alinhada, né? Um cabelo que tá alinhado, limpo, sem muito exagero de acessório se você tá no consultório, né? Isso comunica mais limpeza até, né? Você ter a unha bem arrumada, não precisa pintar, não precisa estar com a unha sempre pintada se você não gosta ou tem alergia, né? Eu tenho clientes que têm alergia e não pintam, mas é minimamente limpa, lixada, conservada, né? Só da pessoa ver isso, ela já surge o interesse de seguir, né? Sim. E claro também que o conteúdo que vem logo depois é muito importante. De 100% da nossa comunicação, 55% é visual. Nós, seres humanos, somos muito visuais, né? Se eu contar uma história aqui para vocês de olhos fechados, vocês vão criar toda... imageticamente a história ali de acordo com os valores de vocês, né? De todos os códigos que foram colocados ali no cérebro desde que vocês nasceram. Porque nós somos visuais, a gente não consegue ficar só nas palavras, né? E aí você Ah, 50%. 55% que nós somos muito visuais. 38% dessa comunicação é o nosso tom de voz, né? Então, se a gente fala muito acelerado, com raiva, né? Então, eu posso falar assim, eu te amo, mas se eu falo num tom agressivo, você vai memorizar o tom agressivo e o eu te amo vai passar despercebido, porque apenas 7% da nossa comunicação é o conteúdo. Então, você pode saber muito, mas se você não tem uma imagem alinhada e um tom de voz, uma clareza no falar boas, o conteúdo ninguém vai ouvir. E aí, se a gente fala nesses 12 segundos, nesse pouco tempo que a gente tem, nesse primeiro momento, ter essa imagem alinhada é bacana, e logo depois
você ser direto. A gente está num mundo muito dinâmico. A gente não tem tempo de ficar, olá, bom dia, hoje eu vou falar sobre toxina botulínica. A pessoa já passou muito tempo. Sim. É ter clareza, é valorizar o tempo do outro, sabe? É mostrar que você é muito boa no que você faz, sendo clara. Sendo gente, objetiva. Galera da máscara rosa, da luva rosa, da touca Não rosa. precisa, não precisa. Não precisa ser rosa, gente. O Mas branco se funciona. ela também tem essa imagem pessoal, né? É, Talvez o rosa faça sentido pra Pode ela. comunicar com algumas pessoas. Pode, mas que é importante ter, mais uma vez, o conhecimento, Sim. né, sobre a psicologia das cores. Porque as cores, elas trazem sensações, Sim, né, pra exatamente. gente o tempo inteiro. E aí, falando do rosa especificamente, o rosa é uma cor que transmite muita doçura, delicadeza, pode, tá? Transmitir infantilidade. E com isso vem a fragilidade, aquela coisa da... Será que ela é capaz de executar, sabe? Então, o rosa é uma cor que precisa ter cuidado para quem quer passar autoridade. Aí a gente passa pela questão do branding também, né? Realmente, É. tem marcas que elas apostam e se dão muito bem. Assim, Exatamente. Foi um comentário meio que generalista, mas tem, como a Dani falou, tem marca que assume funciona bem. isso e funciona muito bem. Aham. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Uma Vamos. coisa... Aproveitar que a Daninha nunca fez essa Bora. análise de cores. A Ingrid, eu já fiz consultoria com a Ingrid há muito tempo. Eu quero fazer de novo, maravilhosa. E aí, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é isso, assim, que você, né, trouxe alguns tecidos aqui. Isso. A coloração pessoal foi o boom, né? Então, muitas pessoas pensam que consultoria de imagem é a coloração pessoal. E, na verdade, a coloração pessoal é um pedacinho, é o início desse conhecimento que você vai ter sobre você durante o processo da consultoria, né? E a coloração pessoal, ela nada mais do que a descoberta da sua cartela de cores, que é a repetição do seu colorido natural. Então, sempre que a gente repete tudo que tem na sua beleza, no que você usa, roupa, acessório, maquiagem, tom de cabelo, esmalte, cria harmonia, tá? Então, essa é uma coisa que eu falo sempre. A harmonia é repetição. Você só precisa repetir o que você já tem na sua beleza. E é nesse momento que a gente para de olhar para a vitrine, para a amiga, para a blogueira e começa a olhar para dentro, para si, né? Se olha no espelho, eu me olho no espelho e vejo o que tem aqui na minha beleza que eu vou repetir e que vai trazer harmonia, vai me deixar mais bonita. E a coloração pessoal faz isso, tá? A gente vai avaliar 3 características da cor na beleza da Dani. A intensidade. Conforme eu for passando os tecidos ali, eu vou mostrando melhor e vou falando melhor sobre isso. Mas, basicamente, a gente vai avaliar a intensidade, a temperatura e a profundidade dessa cor, tá? São 3 características mais importantes para a gente entender se cor clara ou cor escura, cor opaca ou cor intensa, cor fria ou cor quente. E aí, por último, a gente chega na conclusão da cartela de cor. As cartelas foram inspiradas nas estações do ano. Então, a gente tem cartela com nome de primavera, verão, outono e inverno. E aí, para a gente chegar nesse nome da sua cartela, né, são 12 cartelas no total, então é um teste mais aprofundado, mais extenso. Então, a gente vai fazer aqui agora só essa análise das 3 características bem resumido para o pessoal entender como funciona. E depois a Dani dá o resultado para a galera. Perfeito. Antes de você começar, a Thay até comentou, né? Eu preciso refazer. Você acha que o profissional, de acordo com o tempo, ele precisa refazer? É igual Botox, de 4 em 4, ou é igual bioestimulador? Uma vez no ano. Não sei, com a idade, ela de repente muda um pouco o estilo dela. A coloração pessoal, você nunca mais vai precisar refazer, tá? Sim. Ela é a mesma para sempre. O máximo que pode acontecer são pessoas que têm uma cartela muito intensa, com cores mais vibrantes, brilhosas. Ao envelhecer, que não é o caso aqui, né? Porque a gente envelhece e vai perdendo viço, mas a gente não vai perder o viço, então não se preocupe. E aí, conforme vai perdendo o viço, essa pele vai pedindo por tons mais opacos, mais suaves, tá? Mas a cartela em si não muda. Ela vai ser para sempre. Por que as senhoras
As senhoras gostam tanto de Eu ia falar floral, isso de agora. cores. A avó mistura a blusa com uma estampa, a Floral calça com com floral, outra. né? Eu acho que elas cansam, né? Assim, olha, eu tô liberta, agora eu vou fazer o que eu quiser. Sem regra, né? Mas é muito do que o mercado impõe também, né? Essa coisa de... a gente veio de uma época pós-pandemia, não sei se vocês vão lembrar disso, mas vocês podem pesquisar depois. Pós-pandemia veio um boom de roupas muito coloridas, o color block. Então era aquela mistura de cores, tudo muito colorido, porque a gente veio de uma época de em casa, aquela coisa depressiva, e a gente precisava desse booster, né, de alegria, de entusiasmo. E aí, para onde você olhava em toda, você podia nem gostar de cor, você não estava nem ciente disso. Eu não gosto de rosa, mas você estava com o seu armário inteiro rosa, laranja, verde, azul. Porque o mercado faz isso com a gente. O mercado faz a gente usar e gostar das cores mesmo sem a gente perceber. E eu acho que esse é o caso das senhoras, né? Porque se você vai comprar uma roupa de senhora, não tem uma roupa ultramoderna. É isso que o mercado oferece. Nossa, e aí verdade. elas só embarcam. Verdade. Assim como a gente faz também. Perfeito, bom. vamos lá. Então, Vamos tô lá, vamos ansiosa ver. pra isso. E o legal é que, assim, a galera que tá assistindo, que já fez curso com a gente, já viu a Dani de roxo, de rosa, pink. Isso mesmo. De amarelo. Hoje de... a Thay até estranhou. Falou, nossa, você tá de bege. eu Aí olhei você e falei falou, tô assim, revisando o Instituto Você Rosa. tá vestido de Tayane? Porque geralmente eu que coloco palitozinho e tal. Ela é fashionista, E assim. só uma observação, né, que você perguntou se precisa refazer. A coloração, não. Mas o nosso estilo, eu acho que eu vou deixar para falar depois sobre o estilo, né? Porque o estilo muda conforme a nossa vida muda. Então a gente vai ter tempo para falar sobre isso. tá. Vamos Muito legal. para prática. E essa questão da autoridade com o colorido, eu passei por essa fase, assim, de... Às vezes eu passo também, eu pego uma roupa e falo, pô, será que essa roupa cabe nesse vídeo? Ou né, na consulta, no consultório, né? É, porque a gente precisa alinhar a maneira como você se apresenta com o seu conteúdo, com o que você vai falar. Para não ficar uma coisa assim, olha, eu tô falando sim. Aí você fica, é sim ou não? Ela fala sim, mas ela não mostra sim, né? Quando você usa uma roupa que não tá alinhada com o seu conteúdo, traz essa coisa assim, nossa, mas parece que ela vai falar de uma coisa e tá falando de outra. Entendi. É importante deixar bem claro aqui que esse é o que a gente vai fazer aqui é uma simulação do teste, né? Então, para que a gente tenha um resultado verdadeiro, de fato efetivo, eu preciso isolar o cabelo da Dani, então ela precisa estar sem maquiagem, ela fica de frente para um espelho, porque é importante que ela perceba tudo o que... Cor é luz. Então, sempre que eu coloco qualquer colorido próximo ao meu rosto, esse colorido reflete no meu rosto. É esse reflexo que a gente vai entender no rosto da Dani. Então, ela de frente para o espelho, ela consegue perceber o efeito que vai trazer. E é importante perceber esse efeito, porque depois você vai saber o que fazer quando precisar ou quiser usar uma cor que não está na sua cartela, como você consegue quebrar isso, né? Porque se é uma cor que te sabota, o que eu tenho que fazer, então, para usar essa cor e não me sabotar? Né? Por isso que é importante que a pessoa se perceba no espelho, tá? Então, aqui eu vou começar com as cores opacas. Então, eu tenho aqui a cor opaca e eu vou perceber como que isso daqui reage lá no rosto da Dani, tá? E aí, quando eu faço a transição, ela nem precisa estar sem maquiagem para entender que as cores intensas ficam muito melhores nela. É claro que a gente vai refazer isso, né, da maneira correta, mas eu já consigo identificar aqui que as cores intensas são melhores. Ai, que bom, o farm tá liberado. Aí ela fala, calma. Calma que a cor é só um elemento. Modelagem, estampa, tem outras coisas. A profundidade é mais fácil da gente analisar. Então, até você mesmo, né, que tá em casa e quer saber, eu fico melhor com as cores claras ou cores escuras? Lembra que a harmonia é repetição. Então, se você tem elementos mais escuros na sua beleza, então, por exemplo, você tem os olhos muito escuros, a sua sobrancelha muito escura, o seu cabelo naturalmente muito escuro, então é bem provável que as cores escuras vão ficar melhores em você.
Agora, se você tem elementos mais claros, as cores claras vão ficar melhores, o preto, as cores escuras vão pesar muito, né? Aqui, a Dani tem um cabelo mais claro. Você foi loira? Fui. Quando criança. Não, era dessa cor. Dessa mas eu cor. fui, depois Mas- eu pintei, né? Mas não é um cabelo escuro, né? Você tem um cabelo ali, um louro escuro ou um castanho bem claro, Ou né? um branco. O branco é mecha, relaxa, mecha natural. Os seus olhos, que também não são olhos tão escuros, então eu sempre faço esse teste também com uma luz que simula a luz natural, que é aquela luz lá de 1h da tarde, meio-dia, que é uma luz boa para isso, tá? E aí, quando eu coloco essa luz bem próxima ao olho, eu vou conseguir ver que o olho dela é um pouco mais claro, então é bem provável que as cores claras vão ficar melhores nela do que as cores escuras. Nossa, com certeza. Tá vendo? A cor escura pesa muito. Exatamente. Parece que na- envelhece. né? Envelhece, E aí, isso já me dá um ponto de atenção aqui com os seus óculos. Porque ele pode ser que ele esteja mais escuro do que poderia. A menos que seja uma estratégia de imagem para você. Eu quero trazer um peso visual. E aí, a gente adota as cores escuras, Entendi. tá? Tartaruga não é tipo pretinho básico, não? Não cai bem com todo Você aprendeu mundo? que pretinho não é básico, já aprendeu isso. Não, ele Não, é mas sim. Ele tipo, é não é sim. um preto, né? É meio que um Aham. marrom. Mas, de repente, mesclado. pra você, tem que ser um tartaruga um marrom mais claro. Mais pra um mel do que pra um marrom escuro. Eu tenho um óculos que ele é, tipo, quase transparente. Aham. Que geralmente as pessoas me elogiam com ele. Aham. Quase porque, sem cor. porque fica mais, traz mais harmonia pra você. Por ser mais claro. Show. E aí, a temperatura, né? O quanto de azul, cinza, preto, branco você tem na sua beleza, que são as cores frias, e o quanto você tem de tons terrosos na sua beleza, que é o amarronzado, o alaranjado. Esse aqui é um pouco mais, vai ser um Difícil, pouco é. mais difícil de perceber. Porque esse tom de amarelo, num primeiro momento, ele pode amarelar muito seu rosto e te trazer para um lugar mais de palidez, tá? Só que não é só o efeito da cor a gente precisa perceber, mas a gente também precisa entender se é repetição da sua beleza. Então não posso ver uma beleza aqui e uma beleza aqui. Eu preciso ver isso tudo inteiro, como um todo, tá? O meu palpite aqui é as cores quentes. Essas daqui, né? Não, Não, a é de próxima. baixo. Eu também acho. É como se isso daqui Ilumina mais. complementasse a sua beleza. Mas a gente vai confirmar isso. E você não vai ficar sem o seu rosa, verde. Né? Pois é, fiquei preocupada. Essa aqui, né? É a colorida, né? Bom, e aí então a gente entendeu aqui que ela tem uma coloração intensa, clara e quente, que são características de uma primavera, né? Então, uma coisa que eu falo muito é que intuitivamente a gente escolhe cores que já são boas pra gente, né? A gente só confirma. Porque eu coloco uma cor, eu consigo perceber que eu não fico bem. Então, por exemplo, aquela blusa que você tem no seu armário, que você ama, é nova, tem um modelo lindo, você sempre que quer usar, coloca e não consegue. Tem alguma coisa ali que não funciona. Pode ser a cor. Você não sabe o que está te sabotando, mas você não consegue usar. Então, muito provavelmente pode ser a cor dessa roupa, tá? As cartelas de primavera... São cartelas bem coloridas. Então, ainda que os tons quentes pareçam menos coloridos, mas a primavera é muito colorida. E aí você pode ser uma primavera intensa, uma primavera quente ou uma primavera clara. Tá misturada aqui. Essa aqui não. A última ali, né? A última Acho dessa aqui.
eu vou comparando os tecidos com esses coloridos pra gente entender qual faz mais sentido. Aqui eu tenho a primavera clara, que quer dizer que as cores claras são as mais importantes. A primavera intensa, que tem muito brilho, é muito intenso. Arde o olho. Arde o olho, exatamente. Se trouxe essa sensação de que arde o olho, é porque não faz sentido, não é a sua cartela. Porque eu costumo dizer que a mulher elegante, nada nela chega primeiro, tudo chega junto, né? Então, aqui é como se o tecido estivesse chegando primeiro. Então, isso daqui não está em harmonia com o seu rosto. Aqui eu já elimino essa muito intensa. E a primavera quente, pra mim fez muito sentido. Eu achei que ficou muito bem aqui, principalmente comparando com a primavera clara, que eu achei que a primavera clara Apagou um pouquinho. apagou, deu uma sabotada, deixou um pouco pálida. Aqui trouxe vida verdade. pro seu rosto, né? Então, a princípio, a sua cartela é uma primavera quente, a gente vai confirmar isso, mas e também você entender o que é a cartela, né? O que significa isso, como usar isso na prática, tudo isso a gente vai construindo juntas. Muito legal. Perfeito. Eu não vou andar só de amarelo, vermelho e verde, né? Gente, muito legal. E lembrando um pouquinho, assim, da experiência que eu tive com a Ingrid, né? Eu lembro que para eu tomar essa decisão, demorou um pouquinho, porque eu pensei assim, pô, mas como é que vai ser depois? Eu vou ficar meio travada, eu vou ficar... vai ser uma coisa que vai me limitar, né? Lembrando de uma amiga minha que sempre fala isso, o que define me limita, aquela coisa, né? Mas, pelo contrário, é uma liberdade. É muito legal, porque hoje eu abro o meu armário, ele tá ali, sem querer, ele tá todo equilibrado. E eu sou livre, porque eu pego qualquer coisa e tá tudo bem. E que vai dar certo, né? Sim. Tudo combina com tudo. A cartela tem um pouco disso, né? Tudo na sua cartela, todas as cores combinam com tudo. Então, mesmo que você seja aquela certinha da cartela, né? Que você queira usar realmente tudo que tá na cartela, não tem como te limitar. Uma coisa importante de dizer também é que todas as cartelas têm todas as cores. Então, todas as cartelas têm o amarelo, o verde, o roxo, o vermelho, o rosa. Todas elas têm. Mas cada uma tem as suas características. Então, eu amo rosa e não vou deixar de usar rosa porque não está na minha cartela. Primeiro que vai ter rosa na sua cartela. A única diferença é que você vai entender se é um rosa mais vibrante ou um rosa mais opaco. Sim. Se é um amarelo mostarda ou se é um amarelo mais esverdeado. Então, é entender se é um azul bique ou um azul petróleo, né? Você vai entender o tom dessa cor que fica melhor em você. Então, realmente é libertador. Muito bom. E falando um pouquinho de poder, como a imagem pode auxiliar nessa retomada de poder pessoal, né? / profissional aí. Aham. A imagem, ela vai dizer ali, vai falar muito sobre esse poder pessoal, né? Se você aparece com uma imagem que não transmite isso, que não transmite o poder que você tem, né? Enfim, as suas características vai te sabotar e cada vez mais você acredita numa imagem que não é... Né? Então, quanto mais desleixada você for com a sua imagem, mais você acredita que não é boa o suficiente. E esse poder que você tem vai se desmanchando, né? Minguando, exatamente. Sim. Muito legal. E falando um pouquinho da sua consultoria, assim, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre procedimento, que eu sei que você também é adepta. Adoro. O que você percebe, assim, que mais mexe com as mulheres? Lembra um pouquinho... De repente, você pode até contar um caso, né? Um case seu de sucesso. Mas o que você percebe que mexe muito com elas, assim, durante a consultoria, nesse processo? Elas se redescobrirem. Muitas mulheres, elas estão perdidas, tá? A palavra perdida é uma das palavras que eu mais escuto quando as mulheres me procuram, tá? Tô perdida no meu armário, tô perdida no meu estilo, não sei o que usar, não sei o que vestir, não sei... Né? Então, e muitas pessoas acabam se escondendo muito atrás de roupa que não reflete nada, que não comunica nada, né? Eu gosto muito de trazer você para uma imagem de presença,
sabe? Aquela imagem que gera curiosidade, que você chega no ambiente, é vista, é percebida, né? E a maior cura que eu percebo nessas mulheres é que elas realmente se redescobrem. Elas saem de um lugar de não serem percebidas, de não serem para um boom, assim, na vida, sabe? De autoestima, de, poxa, agora eu sei quem eu sou, agora eu tô refletindo a minha potência. Muito poderoso demais. Muito, nossa. Não só para as mulheres, né? Não, lógico, para homem também. Tenho, tendo bastante homens e é a mesma coisa. Homens são mais práticos, né? Então, assim, quando os homens me procuram para fazer, é porque eles estão no limite ali, porque eles já entenderam. Ou a mulher que mandou, né? Ou a mulher que Caso mandou, o Bruno vai ser ele. Exatamente. Então, eles já estão ali num limite, já entenderam o que realmente precisa, e aí eles se embarcam, assim, se jogam de cabeça, sem medo, sabe? Tem que fazer, vai lá e faz, e vê o resultado rápido. Né? Nossa, tem homem que mistura cada coisa, né? Pois é um outro, né? Ou ele fica naquele padrão calça bege, paletó azul, que ontem a gente vê vários congressos. Assim. Não sei o que aconteceu, quem foi que começou com isso. Ou é isso, ou mistura tudo e tá tudo bem. Camisa de time, com Nossa, sapato com social. Bermuda de surf, o sapato, tipo... É loucura com doideira. Total. Você fala, meu Deus, até eu tô perdida, por onde que eu começo? Beleza, e vamos falar então dos procedimentos, né? Como você acha que os procedimentos, eles entram? Você chega a sugerir, a falar? Não, sim, realmente a falar? Com certeza. De forma sutil, assim, falo, olha, indico, recomendo. Com certeza. Olha, que legal. Com certeza. Falo para homens também, tá? Olha, não adianta a gente fazer... Imagina, o seu rosto é o seu cartão de visitas. Então, sim, as minhas clientes recebem, quando a gente faz o trabalho de visagismo, né? O corte de cabelo maravilhoso, eu acompanho no cabeleireiro, a gente chega na cor ideal para você, mas o olho tá caído, mas a testa tá muito marcada, mas tá com muita papada, ou tá... E isso também é alinhado, né? E dependendo também, né, do nível desse trabalho, né, do porquê que esse cliente me contrata, eu tenho um cliente, inclusive, que ele tem a aparência dele, né, o rosto dele é bem redondo, muito redondo, bochechudinho, então, e ele é careca, então é tudo bem arredondado. Só que ele está numa posição de poder. Ele é o mentor, ele é o cara que... Ele tá ali num arquétipo bem governante, né? Que é a coisa do tomada de decisão. E isso é um ruído muito grande, porque ele tá muito com uma imagem muito fofa, né? As linhas curvas que passam essa ideia de acolhimento, de acessibilidade, mas ele não é isso. Então, precisa sim fazer ali um preenchimento, não sei se é isso, tá? Exatamente, mas precisa fazer um preenchimento de malar. Tô metida demais. Mandíbula. Para trazer um rosto mais quadradinho. A gente pode fazer isso com a barba. Com muitos dos homens eu trabalho com barba. Mas mesmo assim, mesmo com a barba mais quadrada, às vezes é preciso, sim, um procedimento estético para melhorar essa aparência. Sempre que eu dou aula de análise facial, né, eu sempre falo isso com os alunos. Comece com o visagismo, essa comunicação não verbal, é o que cada rosto vai transmitir. Né? Exatamente. Um rosto redondo, um rosto mais triangular, um rosto mais quadrado. Então, realmente, o quadrado traz essa masculinidade, essa força, né? Essa pessoa que vai estar ali na liderança, comando, na cabeça. Né? Isso, exatamente. Então, precisava realmente dar esse toque. E da mesma forma que acontece no visagismo, com o rosto, toda a linha reta, inclusive na roupa, traz essa ideia. É mais masculino, traz essa coisa da praticidade, do profissionalismo, da seriedade, né? Porque, gente, o nosso cérebro, ele funciona assim. Nosso cérebro é burrinho, né? A gente, através do que a gente visualiza, os nossos olhos mandam lá os códigos pro nosso cérebro e a gente monta ali um quebra-cabeça. Então, se eu mostro para você isso daqui, tudo bem que você sabe que é um celular, mas você poderia dizer que é um retângulo branco. Né? Se eu mostro um triângulo vermelho, você vai dizer um triângulo vermelho. Por quê? Primeiro, a gente identifica a forma. O que é forma? Linhas, se são linhas retas, linhas curvas, né? Se é arredondado, enfim. Primeiro, a gente identifica as linhas e formas e depois a gente identifica a cor, né? Então, num primeiro momento, eu olho para você...
você ter se você tem a linha reta no rosto, na roupa, você vai passar uma mensagem. Tudo na sua... Não existe um blazer, existe para o nosso cérebro uma linha reta. Não existe uma estampa floral. Existe linhas curvas, arredondadas, femininas e delicadas e coloridas, exatamente. Muito legal. E quais são, assim, a gente sabe que você é adepta, né? A gente sempre pergunta isso no podcast. Os 5 procedimentos aí que são os seus queridinhos. Que você faz ou que você indica também, né? Primeiro de todos, o Botox. Eu falo que é assim, nasceu Botox. Eu acho que o Botox resolve ali bastante coisa, né? Eu sou muito expressiva, então eu falo com a testa, então eu acho bonito, tá? Além de necessário, eu acho bonito a gente ter essa expressão plena, sabe? Mais sóbria, mais assim, sóbria, né? Botox em primeiro lugar. Eu acho que todo mundo precisa de colágeno, porque a gente perde, então a gente precisa repor colágeno, né? Aí. Então, o que o profissional indicar para você, porque eu entendo que cada pessoa precisa de um, né? Então, E o preenchimento, né, que você falou, né? Preenchimento, Vai isso. mudar a forma do rosto, né? Isso. Você já fez algum preenchimento? Já fiz preenchimento labial. Ah, legal. Já fiz preenchimento... Só preenchimento labial. Ah, não, eu fiz preenchimento de olheira. Aqui, um pouquinho. Fiz, sim. Tecnologia, você já fez alguma? Já fiz. Gostou? Amo todas. Não sei se pode falar nome. Não, né? Não precisa, não precisa. Não pode falar, não tem problema. A gente sempre fala que... E Lavian e Ultraformer. Amo. Já fiz e amo. ótimos. E acho que, sim, todo mundo tem que fazer. Juntar tudo, então, né? É maravilhoso, gente. Só depende do tempo. Às vezes a gente fica sem tempo, mas olha só, é investimento. É investimento. Eu isso. falo, até brinco lá em casa, eu falo, tem uma Ferrari na minha cara. Se o bandido me Minha pega, mãe fala leva isso. muita Minha coisa. mãe brinca desse jeito, que a cara dela é cara. É caríssima. Mas aí a gente trabalha com investimento. plano de tratamento, Isso aí. né? É que nem exatamente. viagem, tudo. A gente vai se planejando, né? Exatamente. E não é algo, né? Apesar de... Sempre que eu falo isso com as minhas clientes, né? Primeira coisa, Botox. Tá sem Botox? Vai fazer. Procura um bom profissional que você conheça. Eu recomendo também. Vai lá e faz. Mas vai sair daqui a 3 meses. Ok, só que são 3 meses que você vai ficar bem. É um investimento. E eu sempre acho que nunca volta ao normal. Nunca volta ao que era antes. Eu estava até vendo uma foto minha de quando eu fiquei... eu tive bebê em 2018. E aí já fiquei um tempo sem fazer Botox. E aí logo veio a pandemia, eu emendei na pandemia. Eu fiquei 3 anos, pelo menos, sem fazer. E aí eu tenho uma foto de como eu era. Eu mostro para as pessoas, ninguém acredita. Eu falo, gente, você acha que alguém tem a condição de viver assim? Não dá! Não, mas além de ter uma atrofia da musculatura, né? A gente estava comparando o meu também. Eu comecei a fazer em 2019. 19, E eu tinha muito, assim, eu tenho uma contração total aqui. Além disso, a gente modula a expressão, que você percebe que você não consegue mais fazer tudo aquilo. Então, você mesma vai meio que modulando. Então, Sim. realmente, vale muito a pena fazer. É um investimento, fazer sim. sempre. Mas é isso, não é gasto, é investimento. E vale faz cada parte centavo. da sua imagem, né? Total. E quando você também vende esse tipo de serviço, você precisa estar também alinhada no todo, né? Exatamente. E o contrário também, né? Então, você que trabalha com beleza, você vende beleza, você é inspiração de beleza. Não faz sentido você ter uma pele maravilhosa e se vestir de qualquer jeito. É importante levar a sério o todo, porque você é inspiração. E o contrário Tudo também. que você está comunicando, né? Exatamente. E a gente está com um quadro aqui novo do podcast, que é Bate On, Responde Off. Tá. Então, a gente vai te fazer umas perguntinhas, a gente pode dividir aqui, eu e Thay. Vou começar com a primeira. Top 3 referências no posicionamento de imagem para você. Posicionamento de imagem famosa? Famosa ou pode ser da área? O que vocês querem? Pode. O que vier à sua cabeça. Tem uma consultora de imagem que eu admiro, que para mim é top 1 de posicionamento, que é a Leila Ama. Não tenho problema nenhum de falar, admiro. E acredito que ela é minha mentora e legal. incrível. Eu gosto muito do posicionamento de uma dermato. Ela não é dermato, ela é otorrino, enfim. Ela tem uma clínica de dermatologia. É a Thay. A Thay, inclusive. A Thay, adoro. Inclusive, eu trabalhei o posicionamento dela. É verdade. Além de mim.
Além da Thay, a Thay é a segunda, a terceira, então é a Andréia Frota. Ah, sim. Ela é... Eu acho o posicionamento dela incrível. Eu acho que ela comunica bem com o público dela. E aí, né, a gente falando de posicionamento... Porque posicionamento não é a roupa que usa, não é... É o todo. É a maneira como você fala, é o que você mostra, o que você fala, é a coerência. Então, eu acho que ela vem trabalhando um bom posicionamento e eu admiro. Muito legal. Qual o erro de imagem que você mais corrige? Pretinho básico. Tom de cabelo. Corrijo demais, assim. Ah, e o ruivo, né? Que a gente O ruivo. Fala desse rolê do ruivo. Não sei quem começou. Só sei com que isso, foi o né? William. Foi o chapeleiro? Quem é? Não sei, só sei que a galera começou a compartilhar o meu frasco de tinta. Amiga, sobrou um pouquinho. Aí. Vambora. A gente vem numa tendência, foi o que eu falei, a mesma coisa da roupa, né? Um mercado que trouxe aí uma tendência do marrom, do ruivo, né? O ruivo é o marrom, tá? Então, é um marrom e todas as suas tonalidades. Sim. Veio uma moda disso, uma tendência. E aí, todo mundo aderiu. E da mesma forma que a gente vai aderindo à moda de roupa, né? Acho bonito e coloco em mim sem entender se isso funciona. Funciona para todo mundo? Não, não funciona, né? A coloração pessoal mostra muito isso, ajuda a não errar nisso também, né? Então, se você tem o marrom é muito quente, ainda que existe um tom de marrom que é frio, que é mais acinzentado, sim, existe. Mas no cabelo não é assim que funciona. Então, se você tem uma coloração fria, evita o marrom. Não vai dar certo, vai te sabotar, vai te deixar pálida, né? O cabelo é a moldura do seu rosto, então esse cabelo precisa estar muito bem alinhado com o que realmente funciona para você. Legal. Então, o tom de cabelo é uma coisa que eu corrijo muito e o marrom é realmente para quem combina com o marrom. Show. E essa é polêmica. É polêmica. Qual peça de roupa você nunca usaria? Legging. Caramba! Isso! Nossa! Por quê? Qual é o erro da leggings? Gente... A legging... Mas assim, porque você não gosta ou você realmente acha que é ruim? Eu não gosto e acho que é ruim. A legging, ela não transmite nada. Legging é pra academia. Ela não tem estrutura de nada, ela marca muito o corpo, ela... O que a legging traz de benefício pra gente? Nada. Agora eu tô lembrando, eu comprei um negócio na internet que é tipo um guia de looks, assim. E realmente não tem um look de legging. Eu lembro que eu até procurei esses dias. Falei, gente, por que não tem uma legging aqui? Que absurdo. É possível. Não é tão bom assim. É possível Nossa, eu fui palestrar montar. de um macacão de legging. Aí... Foi, com Você vê o que é blazer, eu achei branding, que eu né? tava arrasando. Olha o que é marca pessoal. Ela arrasou. A legging, ela não tenho palavras pra ela, assim. É possível montar um bom look com a legging? Sim, se você tem um olhar treinado. É que eu tenho super um na cabeça, assim. Uma legging com aquele New Balance que tá na moda. Você tá pronta pra ser com um criticada? blazer, um boné. Então, Só que é super um look, esportivo. um look tipo assim, caminhar na rua, assim, no shopping. Se você tem esse estilo bem modernão, você banca isso, né? Isso é bom pra você, pro seu posicionamento, faz sentido, tá tudo certo, tá? Mas, quando eu falo assim, não, depende, legging depende, porque eu não falo nem que depende, tá? Eu já condeno logo, não. Aí a gente vê assim, você tem a perna muito grossa? Porque quando eu falo depende, é pra mulher que tem a perna bem fina, que não vai marcar o corpo, né? A legging é uma roupa muito justa, que marca o corpo. Então, não acho legal. Acho que a chance de errar é grande, né? A chance de errar é muito grande. Né? Aquela coisa de, uma legging com a camisa, uma legging com um casaco, uma legging com não sei o quê. É falta de opção total. Vou jogar a minha fora. Uma celebridade que você adoraria vestir, que se aparecesse assim, você ia falar, nossa, não acredito. Chegou minha hora. Tem alguém? Não, tem sim. Jojo Todinho. Ai, que legal! A Maria. Gente, que legal! Eu adoro a Jojo, tá? Muito legal. Boa. Uma observação. A Maria. Olha, vamos fazer... A gente, com 8 bilhões de pessoas no mundo... Não, eu conheço duas pessoas que conhecem a Jojo de perto. Então pronto, Ótimo, a gente vai chegar vamos no da Jojo. Vamos mandar. E o treinador da Jojo. Ai, ótimo. Vamos mandar. Vou Ótimo. conectar. Vamos... Já conectou, já. Qual tendência você acha que já passou? Foi?
Ai, tantas sapatilhas. Caraca. E, tá? Eu tô de leg e sapatilha. Não. Tô demitida. Não, mas eu tô com aquela boneca, não tá? Modelo Não, já acho que tá meio na moda, não tá? Tá na moda. Eu também tô sendo muito crítica, tá? Tudo bem. Não, mas eu sei, tá? aquela Voltou. convencional, né? Aham. aquela careta, aquela Sei. que não, sabe, de matelacê, é essa que você tá? Não, mas eu sei Aham. qual é Matelacê, essa. não sei. É uma que tem Aquela tipo, toda quadradinho, costuradinho, que a Arezzo tem uma que não sai acolchoadinha. da moda. Ih, Tá. exatamente. Essa é bem careta, assim, Tá. já foi, passou. Ai, tem algumas coisas, sim, mas é porque agora... Melissa. É que a Melissa se reinventa, Não, né? A Melissa é maravilhosa. Mas a Melissa é assim, pra minha filha de 12 anos, ela é perfeita. Crocs também, tá? Pra criança, adolescente, é ótimo. Gente, são muitas Acho que eu não vou te chamar pra ir lá em casa, não. Pantufa de smile, pode? Não. Ela comprou pra minha mãe. Minha mãe, diretora do Instituto Hoffman, ela comprou uma... Não, mas comprei assim, uma pra mim e pra ela. Pra pro usar em Gustavo, casa, que eu gosto. cinema, com família ali, né? Pipoca em casa, vamos assistir um filme, todo mundo beleza. Sim. Agora... Não, mas brincando, o Crocs, a gente, profissional de saúde, usa muito pra trabalhar, é muito Sim, confortável. mas é porque é confortável Sim. ou porque realmente precisa. Existe um outro sapato que poderia substituir ele? Ah, mas você não acha que ele faz acho um que não. estilo, não? Aquelas tratoradas e tal. Então, dependendo eu da jamais usaria. E para alguns posicionamentos eu não recomendo, tá? Porque não é o Sim. tipo de sapato que passa autoridade. É, mas eu acho que... Porque é mais infantil, né? É mais... não traz a ideia da mulher, do poder, né? Da pessoa que tô aqui passando credibilidade. Não, eu acho que não combina é isso. muito com o nosso ambiente ali da clínica do Instituto, que as pessoas voltam a ser alunos e aí combina com a mochila. Isso, traz essa ideia. Entendeu? Aham, Aí sim, aham. realmente. Mas... E num ambiente que é mais... Que a gente Descontraído sai... de alguma forma, né? E vocês usam também aquele... Eu não sei se chama pijama cirúrgico. scrub, sim. Scrub, É, isso. Então, sim. isso faz sentido, sabe? Eu tô num ambiente que eu preciso estar confortável, Sim. que eu preciso estar entregue ao processo. Então, não dá pra... Eu não vou nunca recomendar que você use No um consultório, Crocs né? no consultório. Vou atender minha paciente, cobrar X, muito X, né? Num procedimento de Crocs. Não combina. Sim. E o último, o melhor conselho que você recebeu pra sua carreira? Acreditar na minha intuição. Eu vivi isso desde sempre, né? E por muito tempo fui insegura comigo mesma, sabe? Mas será? De me comparar e de pensar no que o outro vai pensar dessa minha opinião, de ter medo de falar que eu não gosto de Crocs, não gosto de legging e magoar alguém. Não é pessoal, eu não tô te magoando, tô te curando. Eu quero que você saia do Crocs e da legging e tá tudo bem, sabe? Mas eu precisei passar por esse processo, assim, de Autoconhecimento. autoconhecimento também. Até pela transição de carreira também, né? Não é fácil também você falar, não, agora eu não vou ser professora, eu vou investir num outro negócio. Nossa, e um outro negócio totalmente diferente, Pois né? é, Sair de um desafio. ambiente criança, totalmente diferente. E foi bem desafiador. Mas deu certo. Deu Tá certo, dando certo. Gente, foi muito bom. Ai, Queria te também agradecer. adorei. Você que assistiu esse episódio até o final, que viu aqui a dinâmica que a gente fez, que pegou as dicas da Ingrid, que pensou em alguém que seria legal assistir também, ouvir tudo que a gente falou, compartilha. Além de ajudar a gente, ajudar a Ingrid, ajuda a sua amiga, o seu amigo também, né? Que tá perdida Que aí tá no pretinho básico. isso aí. E, com certeza, se as pessoas quiserem te encontrar, como que elas te encontram hoje? O meu Instagram, que é a minha vitrine, e com certeza é o seu também, a sua vitrine, o seu cartão de visitas. Ingrid Teixeira Consultoria. E aí eu tô todo dia lá é a minha casa, lá é onde eu recebo todo mundo. E eu tô todo dia, eu bato ponto, eu faço com amor, com prazer. E vai ser uma honra receber vocês Muito lá. legal, é isso aí. Legal. A gente pode até, de repente, fazer algum cupom pra galera que veio do podcast. Pode, não sei. com certeza. Vamos Vamos pensar pensar em alguma nisso. coisa. Vamos. Galera Sim. que veio do podcast, manda lá pra Ingrid. Oi, vim do podcast que vai ter uma coisa vocês. especial pra Isso aí. vocês. Isso aí, pra gente ajudar a galera, porque eu acho que a ideia do podcast é essa também. Ajudar, né, através da informação. Então, é super importante alinhar a imagem. A gente já faz a entrega de um conteúdo de qualidade lá no Instituto, né? Com certeza. Com certeza. Baseado em ciência e tudo mais, mas depois vocês precisam conseguir
Passar isso, conectar, né? Aham. A imagem com o conteúdo. Então, agradecer, adorei. Quero me inteirar aí mais das coisas. Vamos, e depois você fala pro pessoal o seu Sim, resultado. não, a gente vai Pode contando deixar. as coisas. Isso. Obrigada. Podcast em off. Conversas on. Com jeitinho de off.